Olá, leitores do Diário da Chapada. Estamos aqui aos poucos mostrando para vocês o nosso novo espaço, onde traremos para vocês aí diversas pautas, diversas histórias de Jacobina. Estamos iniciando hoje aqui com o Dr. Laudenor Lemos Júnior, que vai falar para a gente um pouco sobre a manifestação que está agendada para o sábado. Seja bem-vindo, doutor, ao Diário da Chapada. Muito obrigado, Igor. Parabéns pelo projeto. E fico feliz em poder contribuir. Eu agradeço muito o espaço. A razão é em nome de todos nós, na verdade, né? Acima de tudo, em nome de todos nós. E essa é uma causa em nome de Jacobina, em nome da saúde de Jacobina, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre essa agenda. Quando acontecerá, qual horário, de onde sairá, para que as pessoas possam acompanhar? Perfeito. A proposta é que a gente se reúna às 9 da manhã do dia 1º de abril, próximo sábado, na frente do Hospital Antônio Teixeira Sobrinho. Então, a gente vai fazer uma concentração lá. E de lá nós caminharemos para o Hospital Regional, né, o Hospital Regional Vicentina Goulart. E nesse cenário, a nossa expectativa é ter uma adesão de todos aqueles que compreendem, né, os propósitos, né, da causa, e você vai ter, né, um corpo de médicos fortemente engajados com isso. Esse grupo de médicos já discute há bastante tempo, né, a problemática da saúde na nossa região. Doutor, houve uma manifestação de alguns integrantes da sociedade jacobinense o mês passado, em que eles foram muito taxados por estar fazendo um evento político. A gente sabe que isso acontece, né? O que puder ser feito para descredibilizar uma manifestação será feita, e eu não poderia deixar de perguntar ao senhor: isso é um movimento político? É muito bom você perguntar isso, porque entre nós, o grupo discute com 150 médicos, pra você ter ideia, né? 150 médicos de Jacobina e se tem uma tecla que é batida, vai e volta, pessoal, precisamos estabelecer quais são os nossos limites, porque a maioria quer o tempo, assim, quer reforçar o quão é importante esse movimento não ter cunho político. É fundamental que isso aconteça. E a própria pauta é uma pauta que diz respeito fundamentalmente à execução da prática médica. E quando eu falo prática médica, eu não estou falando da prática do indivíduo médico, do profissional médico. Estou falando dos profissionais de saúde. A gente está falando de medicina no sentido do latim da palavra, né, que vem do medere, né? Medicina quer dizer saber o melhor caminho, é aproximadamente isso. Então, esses profissionais de saúde escolhendo o melhor caminho, mas tendo condições de escolher o melhor caminho. Não tem cunho político de maneira alguma. Agora, é natural que, e a gente até espera que isso aconteça, uma ou outra figura que tenha mais interesse, por isso seja visto num movimento desse. Por quê? A gente está falando de saúde. E se a gente está falando de saúde, não tem como isso não envolver política pública. Afinal de contas, nós estamos discutindo algo que deve ser financiado pelo poder público. E não é nada barato, e não é nada simples. Então, não tem nada de político nisso. Tem a ver com a minha saúde, a dos meus pais, que estavam até hoje de manhã, minha sogra mora comigo, minha mulher, meus 4 filhos. Tem a ver com isso, com a saúde de todos nós. E o que a gente percebe pela movimentação dos profissionais em medicina é que haverá nessa manifestação muita gente que nem sequer trabalha para a prefeitura, não é isso? Isso é que é o mais legal. Isso é que é o mais legal. É isso que traz uma conotação diferente para tudo isso. Porque, inclusive, as pessoas mais à frente do movimento elas não trabalham para Jacobina. Tem 2 pontos sobre isso. Um é reconhecer de que a gente precisa, enquanto pessoas que cuidam de pessoas que precisam de serviço público, e essa é a maior dor de todos nós, né? Eu não trabalhar, dependendo do serviço de urgência e emergência,
Mas quando eu preciso fazer um encaminhamento, eu fico em pânico, desconfortável. Muito diferente do que eu esperava, né, sentir a essa altura, no dia de hoje, baseado na projeção que a gente fez de, sei lá, 1 ano e meio, 2 atrás. A gente imaginava estar em voo de cruzeiro, super tranquilos, com o que nós temos de receber de doente grave dentro do consultório. A gente não tem para onde mandar essas pessoas. As pessoas deveriam ser acolhidas, que não é nem no hospital privado, porque ele não tem condições de receber gente com tanta complexidade, entende? Então, o movimento ele é feito por quem fundamentalmente sente a dor de não poder dar seguimento aos indivíduos que nós cuidamos no dia a dia, nos propomos a cuidar no dia a dia. Eles não têm para onde ir. Essas pessoas não trabalham na rede pública, a maior parte não trabalha na rede pública. E se trabalha na rede pública, a imensa maioria trabalha fora do município de Jacobina, o que é um outro problema muito sério. Porque aqui não falta mão de obra médica, que fica muito claro. Se tem uma coisa que Jacobina tem, e eu posso dizer isso com convicção, se tem uma coisa que Jacobina tem de diferente da maioria dos municípios do estado da Bahia, é o luxo de ter muitos médicos. A gente tem esse luxo. O que a gente não tem é médicos que aceitam qualquer condição de trabalho. Se as condições não forem satisfatórias, eles vão pedir demissão coletiva, como isso já aconteceu. E quando se fala em manifestação, cria-se também aquela imagem de que tudo está sendo causado por causa do dinheiro, por causa do atraso do salário. Isso a gente acompanha nos grupos de WhatsApp, a gente vê muitas pessoas falando que a manifestação é pelo atraso do salário dos médicos, e aí eu até volto a essa parte aí de muitos médicos que sequer trabalham para a prefeitura, e eu ouvi de um médico que está indo em apoio aos médicos que trabalham lá e em apoio a uma cidade que ele nasceu, cresceu aqui, que ele quer ver uma saúde de qualidade. Então aí eu passo a bola para ti. A principal pauta é o salário atrasado? De forma alguma. O profissional médico ainda tem a possibilidade de trabalhar numa, assim, a oferta para o médico ainda é ampla, ainda mais as pessoas que estão há mais tempo no mercado. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver em um determinado ponto em que você está dedicando aquele tempo, né, longe da sua família para prestar aquele serviço e você não recebe por ele. É legítimo, né? Você há de concordar que se for combinado você tem que receber. Mas quando a relação, né, entre quem contrata o serviço, né, e o contratado, ela se rompe, a gente vai discutir em outra instância isso, né? Inclusive quem não recebeu, né, tem uma parte que judicializou isso e pronto, vai seguir o rito que precisa seguir. Felizmente essas pessoas elas não vão, né, sofrer graves problemas financeiros para isso. Graças a Deus elas não vão, apesar de prestar um serviço, né, conforme foi contratado. Não é sobre isso que a gente vai discutir. A gente vai discutir algo muito mais grave do que isso. É sobre o objeto de trabalho do profissional médico. É isso que a gente identifica e com a autoridade técnica que nos é conferida, nós podemos dizer, é um verdadeiro absurdo. Né? O tempo inteiro tem acontecido absurdos. Chega num ponto que a própria categoria decidiu, disse, olha, a gente vai precisar enfrentar um grande desconforto. A gente vai. Não tem jeito, sabe? Porque, aí eu posso dizer por mim, assim, né? Pouco tempo antes da gente tomar a proporção que tomou hoje esse movimento, com a organização que ele tem hoje, eu dizia para Leandro, né? Léo, eu não aguento mais ver meus doentes morrendo. Eu não aguento mais. A gente precisa fazer alguma coisa por eles, porque assim eu vou enlouquecer.
É difícil. A gente tinha um cenário muito diferente há pouco tempo atrás. E agora eu não aguento mais. Então, tem essa hora do não dá para ficar calado mais, porque tá demais, tá gritando, salta aos olhos, e quando junta um monte de gente que é testemunha do mesmo evento e tem um julgamento bem próximo sobre isso, não tem jeito, essa turma se une. Sobre o que é o movimento? É sobre qualidade de assistência. É fundamentalmente sobre isso. Esse é o ponto fundamental. Eu fiz até uma analogia, ainda conversando com esse mesmo médico que falou que vai sem sequer trabalhar para o município. Eu fiz a seguinte analogia. Quando tu está trabalhando e tua esposa te liga, tem uma goteira aqui em casa, se tu não vir resolver agora, o teto todo vai cair. Eu acho que automaticamente você abandona tudo e vai resolver esse problema, que é algo que por enquanto é pontual, mas que pode se tornar numa tragédia. O que eu fico me questionando é, se está todo mundo apontando para uma direção, por que é que não se está todas as pessoas voltadas para resolver aquele problema, que começou sendo pontual e hoje se tomou uma proporção que é preciso os médicos irem para as ruas? Todos esses problemas já foram apontados ao prefeito, ao secretário de saúde. E aí eu te pergunto, como é que está esse contato entre os médicos e eles? Há uma perspectiva de mudança? Há uma promessa de mudança? Como estão essas tratativas? Quando eu e o Leandro liderávamos o regional e houve mudança de gestão, uma das coisas em que a gente, né, em qualquer oportunidade que a gente tivesse, fazia questão de tratar de um jeito ou de outro, como é que vai a nossa saúde financeira? Por quê? Porque no campo em que o nosso grupo trabalhava, a gente sabe que lidava com coisas caras. A gente sabe disso. Cuidar de doente crítico é caro. Envolver 4, 5 especialidades médicas diferentes, isso custa dinheiro. A pergunta é, temos para isso? A resposta era dada de maneira e outra, e não que eles tivessem que dizer para mim, temos, não temos. Uma conversa camarada, para que fique bem claro, nunca tive conflito com nenhum deles, jamais. Do jeito que eu converso com... Do jeito que eu estou conversando com vocês aqui agora. Estou conversando contigo agora, cara, sem nenhum problema. Mas quando eu fiz a pergunta, e uma e outra vez, a gente vai ter condições de manter? Porque deixa eu explicar. Nisso eu falando, né? Se não tiver condições de manter, eu vou entender quais serão os limites de atuação desse grupo e nós encolheremos. Mas não dá para a gente ficar mantendo, sem ter perspectiva, sabe? Senão, vamos continuar. E assim aconteceu. E as coisas continuaram. E tudo embolou. Então, assim, o que eu acredito, nunca foi dividido com a gente, o que é que iremos fazer, o que é que não iremos fazer. E isso também, não sei se eles têm que dividir, não, sabe? Tem que, olha, o contrato está assinado, eu estou dizendo que isso aqui é o que vai ser pago, faça o trabalho de vocês. Pronto. Essa é a responsabilidade da gente. E foi isso que foi feito. Pronto. Mas sobre a saúde financeira, sobre as projeções, isso aí tem que ver com o gestor mesmo, né? Quais eram as perspectivas que eles tinham, o que é que foi frustrado, o que é que não foi frustrado, já que a autorização foi que mantesse tudo isso funcionando. Eu não sei. Para mim, ficou clara que a conta não fechou. Não fechou para a saúde. Isso não fechou. O preço é muito alto a se pagar, e tem sido alto, porque quando as coisas falham em saúde, alguém morre. Simples assim. Então, o preço tem sido alto no dia a dia. Tem sido muito alto, né? Não tem valor para isso, né? Não tem valor. Não é nem o combinado no combinado. Alguns morreram, sabe? É isso que tem acontecido. E aí, eu não sei se alguém vai conseguir auditar, né? Falta de comunicado para as autoridades competentes não foi. Mas, assim, falta a autoridade competente investigar se houve ou não uma aplicação inadequada, um cálculo feito de um descompasso. Entende? Porque ninguém precisa
ter dúvida sobre de que houve um descompasso entre o que era proposto e o que de fato é pago, o que é oferecido, o que é repassado. E isso é o óbvio, né? Então, Doutor, recentemente a gente fez uma entrevista com o secretário de Saúde em que ele disse que dentro das leis, quero até te pedir auxílio porque dessa área eu não entendo, em que dentro da lei o hospital não é para atender urgência e emergência. Todas as pessoas têm que ser direcionadas à UPA e de lá ser encaminhado para um desses hospitais. O senhor concorda com isso? para que isso funcione, isso tem que ser bem pactuado com a população. O que é que acontece? Essa é uma ideia de você abrir uma porta de urgência e emergência, né, numa cidade como a nossa, e essa porta administre para onde irá o paciente. Isso é possível, realmente possível, mas isso requer bastante cuidado com uma pessoa, que é o doente. Isso tem que ser feito com muito cuidado. Então, é possível, sabe? Assim, mas o modo como vai ser feito é que é bastante delicado. Porque, repare, a população está acostumada há décadas em buscar auxílio na sua angústia, né? Aí para o Antônio Teixeira Sobrinho, aí, talvez ir para o regional em outro momento, sabe? E, de repente, quando a coisa aperta, para onde você vai, sabe? Isso é possível ser feito, não é inadequado, não é. Um hospital pode funcionar sim, de porta fechada, sendo uma retaguarda de outro serviço. O que não pode ter, né, o que não pode não ter, é um serviço de urgência e emergência bem caracterizado para acolher todo mundo e que fique claro e contratado com a população, entende? Mas é possível. Essa é justamente a pergunta que eu faço, porque a UPA ela tem superlotado. As pessoas, como o senhor mesmo falou, de costume procuram o hospital primeiro, para só lá saber que elas precisam ir para a UPA. Então, acaba que sobrecarregando a UPA. Né? Então, até que ponto é interessante que uma cidade do tamanho de Jacobina, que acolhe a região inteira, coloque sobre a UPA toda essa responsabilidade? Ela precisa ser bem aparelhada para isso. E quando eu falo aparelhada, é aparelhada no sentido recurso humano, né? Talvez uma conta simples pudesse funcionar. Isso a gente chegou a debater em algum grau, assim, sobre isso, né? Sobre a reformulação da rede de urgência e emergência na cidade, né? A gente chegou a conversar sobre isso, a gente debateu isso algumas vezes, já debateu com Kátia, que foi extremamente acolhedora sobre isso. Num determinado momento, além de Kátia, tinha Tuca, na época era o diretor do Teixeira. Mas era uma conta simples, digo assim, quantos profissionais médicos a gente tem hoje na UPA, na condição de clínico, a gente tem ortopedista, onde é que tem cirurgião? Tá. E quantos, sabe? Então, fazendo conta de quanto você está pagando de honorário médio em todos os cantos, como é que a gente pode direcionar eles todos para um único lugar? Isso é possível fazer? Ok, é possível, mas tem que dimensionar direito essa turma, né? Então, as condições de superlotação hoje, se a conta de profissional ela for fechada, não é para ter superlotação. A priori não é para ter superlotação. Né? Então, doutor, uma outra coisa que é importante a gente falar aqui é uma última manifestação que houve em frente ao regional, o prefeito foi infeliz com a frase de que vocês saem hoje e amanhã eu tenho um caminhão de médicos sendo despejado em Jacobina. Como é receber uma frase dessa, principalmente o doutor, que se empenha dia após dia para cuidar da saúde de Jacobina? eu acho que assim, é você realmente sentir que é descartável, né? E quando você se pensa no lugar de descartável, especialmente depois de muitos anos de treinamento, muito, né? Para chegar até aqui, nossa,
Não dá para a gente ficar conversando sobre essa coisa do tempo de formação sem eventualmente parecer, sabe, parecer arrogante. Mas não é não, é porque a formação médica ela é muito sofrida, e quanto mais experimentado for a sua prática, é, mais duro será esse caminho. Então, assim, isso é desmerecer a rigidez da formação, né? As intempéries para que você atinja o que, nossa, graças a Deus, assim, o nosso grupo, né? A nossa turma, né? Esse colegiado maravilhoso que a gente constituiu na nossa época no Regional 21, assim, todos nós nos vimos e nos reconhecemos como um grande time. Então, é difícil um time se sentir assim, né? Ouvir isso e não se sentir preterido. Nossa, peraí, quem é que está conversando comigo, sabe? Rapaz, será que realmente eu precisava ouvir isso, eu merecia? Aí você faz até um outro resgate, se você quiser, e a gente não tem como, porque assim, aquela estrutura hospitalar, ela nasceu da diversidade, né? O grupo nasceu da diversidade, a gente nasceu no meio de uma pandemia numa cidade que nunca atendeu doente crítico como a gente precisou fazer. Então, assim, enquanto você está me perguntando, um filme na cabeça, assim, da quantidade de choro e mais choro que um monte de gente experimentou ao longo de tanto tempo, porque não foram poucos, e não foram poucos que adoeceram, não foram poucos que padeceram, sabe, de risco de vida mesmo, sabe? Então, assim, é muito frustrante, sabe? E sem nenhum canal de diálogo, nenhum canal de comunicação. Uma coisa a gente sabia, assim, é que despejar um caminhão de médicos, isso realmente é difícil de acontecer, né? Na realidade, Salvador, por exemplo, tem a maior rede de hospitais do país, precisa abrir agora um serviço de média e alta complexidade, uma da terapia intensiva na cidade de Salvador, e não consegue. Porque em Salvador não tem o profissional com a expertise para cumprir os critérios daquela rede. É claro que é diferente do critério que tem para cá, mas não dá para você derrubar um caminhão, né? Então, assim, esse caminhão não veio, né? Veio o oposto disso, né? Não veio nenhuma das soluções que eram ofertadas. Nenhuma das soluções. O preço está aí. Muitos morreram. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo e não poderíamos deixar de trazer também um tema que tem sido muito falado, que é a privatização do hospital regional. Para o senhor, isso é uma solução? Eu gostaria muito de dizer que sim. Existem algumas possibilidades por trás disso, no meu entendimento. Um é que, se a privatização for feita para que a empresa que for operar ela seja diferente em modo de funcionamento e possibilidade de captação de recursos das outras instituições, né, das outras OS que estavam no município, talvez exceto a Fundação José Silveira. Se essa nova empresa ela puder operar de um jeito diferente, eu acho que pode ser uma solução. Eu vou explicar por quê. Uma empresa como... Eu não tenho certeza sobre a Fundação José Silveira, por isso que eu estou dizendo isso. Uma empresa grande, uma grande OS, ela pode, por exemplo, adquirir um selo de qualidade muito alto junto ao governo federal e ao governo do estado. Qual é a vantagem para a gente sobre isso? É que essa empresa pode fazer um pacto direto com o estado ou com o governo federal. Ela tem autonomia para poder receber direto, sem passar pela prefeitura. Então, a gestão é de uma autonomia gigantesca. Imagine, grande modelo disso. Salvador, Hospital Santo Antônio, Obra Social Irmã Dulce.
Então, a obra social Irmandúcia, ela tem esse selo e ela pode pegar esse recurso e administrar como ela bem quiser. Então, é um OS com um grau de confiança extremamente alto. Tá? Então, ela tem autonomia conquistada sobre alguns critérios. Se a proposta foi a privatização para um OS extremamente séria e poderosa assumir, é possível que a gente tenha um desfecho diferente. Agora, se for para que a OS a assumir seja um OS com o mesmo poder das outras, talvez fique tudo igual. Talvez. Por quê? Porque tudo dependerá do repasse da prefeitura. E, historicamente, a prefeitura não tem conseguido manter esse repasse regular. Se não tem conseguido manter regular, tudo vai ficar igual. Só muda de nome. Ou seja, é a mesma coisa que aconteceu nos últimos 2 anos. É exatamente a mesma coisa. Entende? Pode ser uma saída. Eu particularmente, não acho que seja melhor. Não acho. Minha opinião é a de que a melhor saída é a estadualização. Essa é porque não é pela solidez só de financiamento, não é isso. Eu não estou dizendo que, né, tudo ficaria a mil maravilhas. Esse não é o ponto. O ponto é que quando você entra no plano do governo do Estado, as cifras são mais altas e as nossas perspectivas de crescimento são bem diferentes. Bem diferentes. É o Estado quem mantém a conta mais alta. É o Estado quem tem os projetos mais caros e os projetos mais inovadores. E é isso que nós queremos ser. A gente tem mão de obra aqui para isso, para tocar um hospital regional de grande porte, para tocar um hospital geral, para tocar um hospital de verdadeiramente 400 mil pessoas. E não mais um hospital pequeno, com baixa complexidade, poder pequeno de resolução e, a parte mais chata, assim, entremeado de política pequena perturbando a assistência de qualidade. Essa turma quer independência para fazer o que ela teve treinamento para fazer. Sabe? Então, o tempo vai dizer. Pois é, chegamos ao final do nosso primeiro bate-papo no nosso cenário novo. Quero agradecer ao doutor por participar com a gente com esse tema tão importante, o mais importante até para a Jacobina. Eu queria deixar as considerações finais e o senhor fazer o convite para que a população possa aderir a essa manifestação. Feito, uma honra, Igor. Obrigado. O espaço está fantástico. Parabéns, né, que traga aquele jornalismo imparcial, de qualidade que a gente precisa, né? Aquele que a gente, poxa, eu quero ouvir uma opinião sobre algo. Isso aí eu, enquanto cidadão, penso nisso, não. Eu posso dedicar esse preciosíssimo recurso que a gente não renova, que é meu tempo, para escutar. Pronto, é essa a expectativa. Se você constrói um projeto desse, isso é um projeto que faz diferença na vida das pessoas, né? Eu acho que a manifestação, né, esse movimento, né, dos médicos em luto, clamam né, pela saúde de Jacobina, que fique clara, pela saúde de Jacobina e região. Nós estamos falando da saúde de Jacobina, que fique muito claro. A saúde de Jacobina, ela é muito mais importante que Jacobina, então esqueçam a ideia de que a gente está discutindo Jacobina, porque não é. A gente só está discutindo e clamando pelo lugar de projeção que Jacobina deveria ter há muito tempo. Dia 1º de abril, às 9 horas da manhã, na frente do Hospital Antônio Teixeira Sobrinho, os médicos estarão reunidos ali na frente, concentrados, contando com o apoio da sociedade civil, contando com o apoio da população, para nós convergirmos sobre o ponto fundamental aqui. Queremos qualidade de assistência. Não estamos discutindo sobre políticos. No máximo, nós queremos discutir sobre política de saúde, sem dar nome a ninguém. É
uma discussão técnica, de técnicos, de pessoas que vivem disso e que cuidam de doentes e que querem ter um ambiente melhor para todos nós. Todos convidados. Sigam o Diário da Chapada nas redes sociais. Teremos muitos bate-papos aqui, muita pauta para se discutir e esperamos contar com vocês. Até a próxima.